Pessoal, quem está entrando aí não está entendendo muita coisa. A gente vai ter um bate-papo aqui com uma esplendorosa. Ela só está tendo um pouquinho de dificuldade na conexão, estou aguardando um pouquinho, mas bora lá. Ó, Letícia, Oi, agora foi. agora foi. Eu fiquei mais pertinho aqui. Ah, sim, que bom. Como você está? Queria que você se apresentasse Bem, aí. Eu já falei seu nome várias vezes, mas aí pode se apresentar. então, gente, boa tarde. Eu sou Letícia. Algumas pessoas me conhecem como Letícia Cakes, que é o que está na minha página do Instagram. E é isso, confeiteira, esplendorosa. Isso mesmo. Letícia, conta um pouquinho pra gente como que você começou na confeitaria. Eu comecei. Primeiro, minha mãe, ela trabalhava muito antigamente com bolo, então eu já gostava dali olhar. Só que eu comecei no básico, que é o bolo de pote, caseirinho, mas assim, com muita dificuldade, né? Em, assim, apresentar, fazer o melhor, porque eu estava sempre mudando ali. Então eu estava tentando procurar algo certo que desse certo. Uhum, Aí aos poucos eu fui querendo ir para os bolos, né? Os bolos de festa. entendi. Então é mais ou menos aí que eu entro nessa história. É por aí que você entra. Ah, que bom. Eu conheci a Ju, né? Pelos bolos dela no Instagram, por clientes dela. Eu via muita gente postar dos bolos dela e nas festas. E aí eu fiquei apaixonada, né? Porque a gente olha já de cara, você já tá apaixonado. Aí eu comecei a acompanhar pelo Instagram. Só que quando eu comecei, você ainda não trabalhava, né? Concurso, coisas assim. Eu falei, gente, eu preciso aprender a fazer um bolo que chegue perto dos dela. E aí, quando você saiu com o concurso, eu já não morava mais aqui em Barbacena, eu tinha me mudado para Viçosa. E assim, né, nesse negócio de mudança, aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu vou voltar lá em Barbacena para fazer esse curso. E aí que eu procurei você, né? Ah, que bom, Letícia. Olha, eu queria só que você relatasse, né, já que você já trabalhava um pouquinho com os bolos, como que eram os seus processos, assim, antes de conhecer o curso? Porque a metodologia, né, que a gente busca de trabalhar é com a praticidade e tudo, mas eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como que era essa produção antes de implementar essa metodologia. Então, hoje eu vejo que era errado, né? Totalmente do avesso. Eu não tinha, assim, né? Fazer uma forma que fosse rápido, fácil e que desse certo. Porque na maioria das vezes dava errado. E na maioria das vezes estava ali na hora de entregar ao cliente. Eu sempre deixava massa para fazer assim no dia, recheio para fazer no dia, porque eu tinha medo. Eu tinha medo que fizesse antes, não ficasse com sabor bom, que não fosse de qualidade. Eu tinha medo nas montagens e depois eu fui entender que eu estava montando errado. Por isso que às vezes ele, né, não parava ou eu não trabalhava com chantininho. Então era só chantilly. Às vezes o chantilly não dava ponto, o chantilly não dava certo, porque eu achava que o ponto que eu fazia era o certo e não era. E também eu fui descobrir depois que o chantilly era gostoso demais, né? Era outra coisa, outro sabor. Eu não posso nem. É. Mas as montagens que eu fazia no meu bolo era totalmente diferente. Eu não tinha segurança e quando eu ia entregar um bolo, às vezes eu dava preferência para me poder estar levando, porque eu tinha muito medo. Podia ser assim, de vizinho, de gente conhecida. Eu queria levar porque eu tinha muito medo. E eu já tive de pegar assim cliente que chegou na hora o bolo, a pessoa chegou em casa, o bolo desmontou.
E depois Nossa, daqui, eu falei, não tem como. a gente trava. Eu preciso procurar um curso que, assim, que pegue na minha mão, que me ajude, porque, assim, eu gosto pela internet também, porque eu já peguei algumas coisas pela internet, mas eu queria que pegasse na minha mão, eu queria ter certeza de estar ali perto, ver, e eu queria uma massa, só a massa, né? Eu queria uma massa que desse certo e que fosse boa para tudo. E aí eu Uhum. falei, não, eu preciso desse curso. É, que bom. É isso. Essa questão da gente querer entregar o bolo é muito da gente que quando a gente está insegura, né? A gente tem a sensação É. de que se a gente levar o bolo flutuando ali, não vai acontecer nada com ele. E Vai ficar e tudo perfeito. ainda levava, eu levava de forma errada, né? Porque eu queria levar ele no colo. Eu queria levar ele na mão ali, na frente ainda. Mas isso é por isso que eu tô te falando que isso é muito da nossa insegurança, porque quando eu também tinha essa insegurança, eu achava que eu tinha que levar de todo jeito assim, porque desse jeito ele não ia cair. Só que não é nada Sim, disso, né? É toda a estrutura interna, é os processos de antes, porque se a gente fizer todos os passos ali de antes certinho, o transporte é é seguro. só um detalhe, É né? super seguro. Então a gente ganha essa liberdade de levar o bolo ali no chão, né, numa caixa, e Sim, nossa, tranquilizante demais. é outra coisa. Letícia, mas conta pra gente também a sua experiência sendo mãe, né? Dona de casa, né? Você tem 3 filhos, não é isso? Tenho três meninos, três filhos, e tomo conta da casa dos três sozinha. Porque, né, meu esposo trabalha fora, então ele só vem uma vez ao mês, que hoje eu dei a sorte dele estar aqui para ele poder sair com os meninos. Mas quando eu pego encomenda de bolo, né, para estar fazendo, e às vezes a maioria das vezes as pessoas pegam comigo na minha residência, eu tô com eles em casa para fazer tudo. E o passo a passo, assim, né, que você aprendeu, tem te ajudado com isso? O Muito, negócio 100%. Porque agora eu sei que se eu fizer o meu bolo antes, o sabor não vai mudar, a qualidade é a mesma, a montagem dele, o tempo que leva também para ele pegar um sabor. Então, tudo isso. da Para ajuda. decoração, agora a minha agilidade ficou melhor, porque antes eu fazia tudo muito devagar e mesmo assim, às vezes me atrasava. Eu, às vezes atrasava algumas encomendas, a pessoa chegava e às vezes eu não estava pronto. Ou às vezes estava na hora da festa e eu estava correndo para chegar. Agora não. É horrível, né? É o que eu sempre falo, quando a gente ganha tempo nos processos de antes, que é na preparação da massa, no recheio, para rechear, o tempo que, né, a gente vai ganhar tempo para decorar. Então é como se fosse um, é como se fosse uma engrenagem mesmo. Porque aí se você fez os outros processos tudo com calma, você vai começar, né, vai chegar no outro dia para decorar aquele bolo, com os processos todos mais tranquilos na sua mente. Você não vai estar correndo, aquela coisa, ai meu Deus, mas o bolo gelou, ai meu Deus, eu tô passando espaço, o bolo tá entortando. Não, tá tudo bonitinho para você só chegar e dar aquele detalhe final ali que faz total diferença, né? Sim, sim. E outra coisa, eu tinha muito medo de espatular bolo. Eu tinha muito medo. Era pavor mesmo. Eu tinha medo de deixar o bolo torto, medo de ficar arrancando ali o chantilly e machucar, né, no bolo ali. Mas E tudo, depois tudo muda. que bom, que bom. E o retorno, assim, que você tem recebido dos seus clientes, tem sido positivo? O que o pessoal tá achando? Assim, desde a minha primeira encomenda depois do curso, foi imediato. É, Tanto família, né? Que foi a primeira coisa que eu quis fazer para a família, experimentar a massa, o recheio, que mudou tudo. Eu quis mudar tudo, porque antes eu ficava uma vez eu fazia uma massa, fazia outra, às vezes eu pegava um recheio, aí eu aprendia outro recheio que eu queria fazer e nunca acertava. Então, depois que eu mudei completamente a massa, o recheio, peguei todos do curso e comecei a praticar e passei para os meus clientes, passei para os amigos e família, todo mundo adorou.
E todo mundo falou que foi o melhor investimento da minha vida. Ai, que bom saber disso. Ô, Letícia, essa questão que você tocou aí no ponto, né, de praticar, isso faz muita diferença, né? Não existe Sim, uma fórmula mágica, pessoal. Claro, o passo a passo ele faz total diferença, mas praticar também é fundamental, né? sim, Então, até hoje. Eu, sim, eu, às vezes eu pego, às vezes tenho uma encomenda para, né, assim, outro mês, mas aí às vezes eu tô na dúvida, eu pego ali e eu tento fazer para mim não errar na hora, para me saber isso mesmo, que eu sei. isso mesmo. É assim mesmo que tem que ser feito. Então, Letícia, tem mais uma pergunta para você. Então, as técnicas do. Resumindo, assim, o que as técnicas do curso mais te proporcionaram? Além de me proporcionar, né, assim, agilizar a minha vida, porque eu tenho, vamos supor, eu tenho uma encomenda, mas eu tenho meus compromissos de casa. E sendo sozinho, então tem que dar conta e responsabilidade de entregar ao cliente o melhor. Então, além de eu ter, né, aprendido assim, eu ter que ter uma coisa de qualidade para entregar, eu aprendi as técnicas de, né, montagem ali. Eu eu não sabia o jeito de montar certo, né? Assim, eu não sabia. É decoração. Decoração de bico eu sabia algumas, mas eu sabia erradas, né? As mesmas que eu aprendi com você, eu achava que era o contrário. Eu fazia totalmente ao contrário. Às vezes a gente fica pensando assim, ah, eu preciso comprar um bico para isso, um bico para aquilo, né? De decoração, de bolo. E não era. Eu entendi que não era, que um bico dava para fazer várias decorações. Uhum, É, às vezes a gente fica muito agarrado naquilo, ah, eu preciso da espátula tal, e às vezes não é. Com pouca coisa que você tem, você consegue fazer. Você tendo o ponto certo do chantilly ali, batido, né, tudo e tal. E muita coisa eu ficava agarrada nisso. Às vezes até eu tinha encomenda que eu falava assim, ah, mas eu não tenho o que fazer. Como eu vou fazer essa decoração? E sendo que eu tinha e não sabia. Por uhum. aí. Verdade, exatamente. Mas eu fico muito feliz mesmo, assim, de saber que, né, o curso pode te ajudar, principalmente nessas questões, encurtar caminhos, né? Tirar você daquela produção intensa de ficar, né? Faz massa para um cliente, faz isso de outro jeito, faz Sim. isso e tal, né? Outra Ficou coisa, eu achava que eu dava conta de fazer um bolo. Assim, um dia um bolo. Eu falava, ai, eu não tenho como. Às vezes eu falava, não tem como pegar dois. Eu não vou conseguir entregar. E eu percebi que não é nada disso, que não é por aí. Eu consigo e consigo mais. que ótimo. Isso é bom. Isso é bom porque quando a gente né? Quando a gente destrava esses processos anteriores, a gente consegue rodar essa engrenagem. Então, assim, Sim, né, eu sei que a gente está comentando o seu caso, mas comentando de uma experiência minha também, muita gente não acredita, às vezes, que eu consigo trabalhar sozinha e produzir X número de bolos sozinha. Mas é justamente por essa questão, né, de ter uma massa prática, os recheios práticos, ter aquela metodologia ali que a gente pode rechear alguns bolos antes mesmo, que não tem problema, não vai atrapalhar. Isso é muito e não bacana. ficar. Eu ficava muito agarrada também, que às vezes fulano queria um recheio, aí outra pessoa queria outro recheio. E aí eu ficava, meu Deus, eu tenho que fazer um pouquinho desse, um pouquinho daquele. Não, um recheio dali dá pra gente fazer vários sabores. E muda completamente o sabor. Que o cliente não vai falar assim, ah, não, é o mesmo recheio, ela mudou só isso. Não é, muda completamente. Verdade. Isso é muito bom, né? É como se tirasse um peso das nossas costas. É como se Sim, trabalhar não fosse tão árduo mais, né? sim, Meu Deus, eu tenho que fazer esse monte de coisa. Não, eu faço essa aqui, daqui eu faço todas. por aí. Mas que bom, então, Letícia. Eu tenho visto seu trabalho, tenho gostado bastante, você está de parabéns. Eu acompanhei de perto Obrigada. essa questão, né? Vi seus primeiros bolos, você me mostrou por fotos. E já tá realmente parabéns. É isso mesmo, tem que meter a cara, tem que fazer, não pode ficar com medo.
não pode, ai meu Deus, mas eu não vou conseguir, mesmo com medo, vai assim mesmo, faz, depois melhora, um cliente ama o outro, e assim a engrenagem vai rodando, né? Sim, quando eu pego uma encomenda agora e às vezes eu vejo que tem alguma coisa que eu nunca fiz ou nunca tentei, a primeira coisa que eu penso é isso. Eu vou com medo mesmo, eu vou tentar, e uma hora eu vou conseguir e vou acertar. Verdade, isso mesmo. Isso é assim mesmo. Mas então tá, Letícia, muito obrigada. Obrigada por compartilhar a sua experiência, relatar, né? Mesmo sendo mãe de 3 meninos, dá conta de É, trabalhar em casa, dá para pegar mais de uma encomenda, né? sim, E graças a Deus. é muito bom, né? A gente ter ali a nossa renda com o suor do nosso trabalho, não desvalorizando nenhum tipo de trabalho, não, de Não. forma nenhuma. E é assim, é uma terapia, né? Para quem gosta, é uma terapia. Fazer bolo é uma terapia. Tem um monte de gente, tem vários tipos de terapias, né? As das confeiteiras fazem, vou fazer bolo. Exatamente. Isso mesmo. Ô, Letícia, então, muito obrigada pela sua Eu participação, por que ter compartilhado. agradeço. Fui imensamente feliz de ter contribuído com essa jornada. Parabéns pelo seu trabalho que você já tem feito. Que você alcance ainda muito mais sucesso na confeitaria, como você já tem ido trilhando, tá bom? Obrigada por tudo. E Eu que agradeço. tchau, 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 gente. tchau, tchau.